Oi, gente, eu vou resolver aqui um exemplo bem simples aqui para vocês. O pessoal está me perguntando sobre centro de massa. Vou resolver um exemplo muito simples, tá? Bem básico, só para revisar e para responder alguns questionamentos. Então vamos lá, digamos que você tenha dois corpos, tá? Você tem um corpo aqui nessa posição aqui, você tem um corpo aqui nessa posição, tá bom? E você tem aqui um corpo aqui. Opa, bem. Deixa eu desenhar melhor aqui, viu, gente? Então, ó, digamos que você tem um corpo aqui, tá? Corpinho aqui e outro corpinho aqui, tá bom? E esse corpo ele esteja na posição, por exemplo, digamos que o referencial seja aqui. Então, se o referencial é aqui, se é um problema unidimensional, então a gente sabe que esse ponto aqui está na posição x igual a zero, tá bom? E digamos que esse corpo aqui esteja na posição 1 metro, tá legal? 1 metro, né? Isso, 1 metro, tá bom? Então você tem dois corpos, né? Um corpo aqui tem massa M1, outro corpo aqui tem massa M2. Aí o corpo de massa M1 está na posição x igual a zero, o corpo de massa M2 está na posição 1 metro, tá bom? Então vamos escrever os dados aí, né? Então você tem um problema unidimensional, certo? Problema unidimensional, onde você tem o corpo M1 está na posição x1 igual a zero, e você tem o corpo M2 que está na posição, né, x2 igual a 1 metro, tá bom? Aí agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a seguinte situação, tá? Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que M1 é igual a 10 vezes M2, tá bom? Vamos fazer esse exemplo primeiro, beleza? Então vamos lá. Então vamos dar uma recapitulada aqui, certo? Então, problema dimensional, certo? Você tem, né, aqui o corpo M1 numa posição que é o referencial x igual a zero, o corpo M2 na posição 1 metro. Tá bom? Aí você tem que, no primeiro caso, M1 é 10 vezes M2, tá bom? Então esse é o primeiro caso que você tem. Então esse é o seu sistema de partículas, certo? Esse é o seu sistema de partículas. O problema unidimensional, o corpo M1 na posição x igual a zero, o corpo M2 na posição x igual a 1. A pergunta é, qual é o centro de massa nesta configuração, onde M1 é 10 vezes M2? Então vamos lá. Então como é que a gente vai fazer? A fórmula do centro de massa, da posição do centro de massa, essa daqui, né? X do centro de massa é igual a somatório, não é isso? De xi mi dividido, não é isso? Mi xi dividido pela massa total, tá bom? Dividido pela massa total, não é isso? Que é a somatória de todas as massas, não é isso? Então a gente vai aplicar essa fórmula nesse sistema com duas partículas, ou seja, nesse somatório a gente vai ter dois termos, tá bom, gente? A gente vai ter dois termos basicamente, ok? Então é isso. Então o que a gente vai ser? x1m1 mais x2m2. Então, x do centro de massa. Então vamos lá. Então x do centro de massa é igual a x1. Opa, eu e essa caneta a gente não se entendeu ainda. x1. Vou dar um pouquinho aqui a resolução. Então vai ficar x1 nos locais da tela que não escreve e pronto. x1 m1 mais x2 m2. Isso tudo dividido pela massa total. Quanto é a massa total, gente? É m1
mais M2. Tá bom? M1 mais M2, tá bom? Pronto, agora é só a gente substituir nessa. Observe que essa expressão, deixa eu dar uma reduzida aqui para vocês olharem. Essa expressão que eu acabei de escrever aqui é x do centro de massa igual a x1m1 mais x2m2 sobre m1 mais m2, é exatamente essa expressão aqui aplicada para duas massas, x1 e m1. Então, x1 é m1 e m2, tá bom, gente? Agora é só substituir. Quem é x1? x1 é igual a 0. Então, se x1 é igual a 0, esse cara vai embora. Quem é x2? x2 é igual a 1, tá bom? Então, o que a gente vai ter? Vamos condensar aqui. Tá quase acabando. Bem, eu vou criar uma folha nova, tá bom? Vou deixar essa folha aqui e vou criar uma folha nova. Pronto. Criei uma folhinha nova. Então vamos lá, né? Então, lembrando, né? Ó, eu vou aplicar. Tô aplicando nessa fórmula aqui os valores do problema em questão que a gente tem. Ó. A gente tem ó, x1 igual a 0, x2 igual a 1. Então eu vou botar aqui, x1 igual a 0, matei o primeiro termo. x2 igual a 1, fica só m2. Então no final das contas, o x do centro de massa é m2 dividido por m1 mais m2, tá bom? Então vamos para outra folhinha. Então, pelo que a gente viu aí na última transparênciazinha, a gente tem o que? A gente tem que x do centro de massa é igual a m2 dividido por m1 mais m2. Tá bom? Concorda comigo? Vamos dar uma revisitada aqui. Né, ó, tá aqui. Ó. Opa. Isso aqui não era para estar aqui. Então vamos dar uma revisitada aqui. Com base nessa expressão última que a gente escreveu. Né? x1 foi pro saco, porque ele é igual a 0. x2 igual a 1, fica m2 sobre m1 mais m2, ok? Mas quem é m2, gente? M2, ele é, desculpa, M1, ele é 10 vezes igual a M2. Então, no lugar de M1, eu vou botar 10 vezes M2, tá bom? Então, vamos lá para outra folha. Vamos para outra folha. E onde tem M1 aqui nessa expressão, eu vou botar 10 vezes M2, tá bom? Então, vamos lá, né? Então, no final das contas, o X do centro de massa vai ficar... Tem uma hora que simplesmente ele não escreve ponto final. Opa. X do centro de massa vai ficar M2 sobre, quem é M1? 10 M2 mais M2. Tá bom? Então, só lembrando, né? Tá aqui a expressão. O que é que eu fiz? Onde tinha M1, eu botei basicamente M1 igual a 10 M2, tá bom, gente? Então foi isso que eu fiz, ok? Beleza? Agora é só fazer a conta que é muito simples aí. Vai ficar M2 sobre 11 M2. Então, X do centro de massa. X do centro de massa. Opa. Então, X do centro de massa, né, vai ficar M2 sobre 11 M2. 11 M2. Todo mundo entendeu isso aí? Ó? Ficou claro aí para vocês? Ó? Dá uma olhadinha. Né, ó? Só fiz somar. 10 com 1 dá 11, tá bom? Aí o cara simplifica aqui o M2. E aí a gente chega no final que o X do centro de massa é 1 sobre 11. Então, X do centro de massa é 1 sobre 11 metros. O que é 1 sobre 11, gente? 1 sobre 11 é um negócio bem pequenininho, é quase zero, né? É 0,09, não é isso? 1 sobre 11 é 0,09. O que é 0,09? É um valor próximo de x igual a zero. Por quê? Deixa eu conseguir escrever a fração e volto lá para explicar para vocês. Pronto. Então vamos lá. Concorda comigo? 1 sobre 11. Ó. O que é 1 sobre 11? 1 sobre 11 é um número assim, 0,09, num pequenininho. Vamos voltar lá para a primeira folha. É um número por aqui. Ó. Então o centro de massa, ele está entre 0 e 1, né? Que seria quando ele está por aqui. Ó. Esse ponto aqui, onde eu estou marcando aqui, é o centro de massa.
Por que que ele está mais próximo de M1 do que de M2? Por quê? Porque M1 é a massa maior, né? Estão lembrados que M1, ó, M1 ele é 10 vezes M2. Então a massa maior ela contribui mais para o centro de massa e acaba puxando o centro de massa mais para perto dela. Compreenderam? Vamos fazer agora o exemplo contrário. Vamos fazer o caso agora que M2 seja igual a 10 vezes M1. Vamos fazer esse caso agora para ver o que acontece. Então vou criar mais um caderno aqui, tá? Então vamos lembrar aqui do finalzinho do primeiro caderninho aqui. Vamos lá. A gente chegou nessa expressão aqui, lembra? Aí a gente saiu substituindo, foi? Aí chegou nessa outra aqui, ó. A gente chegou nessa expressão aqui, não foi? Essa foi a expressão que a gente deduziu, né? Aí aqui agora eu vou inverter. Eu vou dizer que M2 é 10 M1, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Vou chegar agora e fazer a seguinte coisa, ó. Agora quem é a massa grande é a massa que está na posição x igual a 1. Então agora M2 é igual a 10 M1. Tá bom? Beleza? Então vamos ver o que vai dar. Então vamos substituir, né? Cadê aqui? Nesta expressão aqui, eu vou colocar M2 igual a 10 M1. Tá bom, gente? Vamos fazer esse experimentozinho agora. Então vamos lá. Então vai ficar como? Então vai ficar x do centro de massa é igual a 10 M1, porque M2 é igual a 10 M1 sobre cadê? M1 mais 10 M1. Tá bom? Então, o M2, a massa que está na posição x2 igual a 1, ela é que é 10 M1. Então fica dessa forma. Quando você faz essas continhas aí, simplifica o M1 e aí você chega no resultado que o x do centro de massa agora é igual a 10 sobre 11, é isso? X do centro de massa agora é igual a 10 sobre 11 metros. O que é 10 sobre 11? 10 sobre 11 é um número ali próximo de 1, é 0.9, 0.90, uns quebradinhos. Ou seja, vamos voltar lá para o primeiro folhinha, né? Então, a gente sabe o que? Quando esta massa, a massa M2, se torna muito grande, o centro de massa vem para cá, se aproxima dele, pelo mesmo raciocínio. Como o M2 é uma massa grande, ela puxa o centro de massa para próximo dela. Tá bom aí, gente? Ficou claro aí esses detalhes? Desculpem as escritas não tão perfeitas, mas eu espero que tenha ficado claro aí, viu? Um abraço para vocês, tudo de bom para vocês.